meu nome é Patrícia e eu tô aqui para falar um pouco do que aconteceu comigo em relação ao bullying. E eu vou contar um pouquinho pra vocês no intuito de ajudar mesmo. Então, tudo começou em Capoeiras, Pernambuco. Um beijo pro pessoal de Capoeiras. E tudo começou lá na creche, que era uma escolinha, minha primeira escolinha, né? Que é primário, sei lá, umas coisas assim que falam, né? E a escolinha era muito pequena, eu lembro que parecia até uma casa, de tão pequenininha que era. Eu acho que tinha no máximo umas 5 salinhas. E tudo começou ali, quando uma menina resolveu, não sei o motivo, mandar os meninos querer bater na gente, que era em mim e uma amiga minha. O nome dela é Thalia, beijo Thalia. E continuando, a gente já começou a sofrer com isso, entendeu? E eu comecei a não querer ir pra escolinha. Eu lembro que eu me escondia debaixo da cama. Tinha um guarda-roupa assim, não era tão encostado na parede. Eu me escondia assim no negocinho do guarda-roupa. E minha mãe, você vai pra escola? E eu não quero. E eu chorava, eu não quero ir, eu não quero ir. Meu pai me levava de bicicleta pra escola. E aí eu chegava lá e a única coisa que eu gostava mesmo daquele lugar era só um macarrão com sardinha, que lá eles falam pescada. Um macarrão com pescada, que eles faziam ele dava uma papa, mas era tão gostoso, velho, até hoje dá vontade de comer isso. Aí eu lembro que eu comecei a apanhar bastante mesmo, ficou cada vez pior. Chegou uma época que eu tava assim com a minha amiga, assim, do nada chegava um menino, botava assim minha cabeça no chão, fazia a gente comer areia, batia a nossa cabeça na parede. E eu não tinha forças, nem ela, pra ir na diretoria ou reclamar de alguma coisa. Aí eu não sabia o que fazer, eu não tinha força pra ir falar com a minha mãe, eu só chorava, entendeu? Só chorava, minha mãe não entendia, minha mãe achava que era só coisa de criança, que não quer estudar, essas coisas assim. E teve um dia que me deu vontade, eu acho que tava com dor de barriga, na verdade, e os banheirinhos de lá eram no quintal da escola. Era tipo um negocinho assim que era no quintal. Até hoje tem, eu acho, esse lugar. E eu tava assim, lá, cagando, né? E minha amiga tava segurando a portinha porque não tinha tranco. Aí ela ficou segurando e eu lá, tentando fazer. E aí, tipo, ela levou um empurrão assim na porta. Aí ela foi lá pela brecha, quando ela foi ver a escola inteira, velho. A escola inteira, aquele monte de criancinha assim, ó, ruim, tentando empurrar a porta onde eu tava. Velho, eu lembro que eu levantei assim, ó, só levantei um pouquinho assim pra ajudar a segurar a porta. E eu lembro que eu fui fazer força, caguei tudo, melei tudo. E depois a diretora veio em cima de mim. E eu que tive que limpar aqui dali, eu não soube explicar, ela não me perguntou o que aconteceu, ela só falou que eu tinha que limpar. E eu comecei lá a limpar, uma criança, gente, limpando bosta de uma coisa que ela não era minha culpa, né? Mas eu fui levando aquilo e o que eu comecei a fazer? Comecei a falar que tava com dor de cabeça, eu e uma amiga minha. E aí as tias de lá, como era cidade pequena, ela levava a gente pra casa. Elas levavam e a gente todo dia comia merenda, antes de bater o sinal a gente queria ir embora, a gente falava que tava com dor de cabeça. Tinha dia que as tia pegava, dava um copo de água com açúcar, a gente bebia, elas melhorou, eu falava não. Aí elas levavam a gente pra casa. Só que chegou uma hora que a diretora, né, as professoras falaram assim, essas meninas estão mentindo. Aí a diretora chegou na minha mãe e tal, chamou minha mãe, falou assim, mãe, você tem que dar muito caldo de feijão pra sua filha. Ela sente muita dor de cabeça. Todo dia ela sente dor de cabeça. Sendo que era tudo mentira, né? E aí minha mãe falou, tá bom. E minha mãe começou a me dar caldo de feijão, não sei o que, e continuava. E aí nesse tempo, minha mãe pegou e veio embora pra São Paulo. Porque meu pai tem uma casa aqui e uma casa lá. Aí tipo, minha família sempre passava um ano lá, 2 anos aqui, e sempre foi assim. E aí, quando eu vim pra cá, eu ia pra primeira série. Quando eu cheguei na escola, que eu vi a escola enorme, sério, a escola enorme, um pinguinho de gente, eu pensei assim dentro de mim, eu falei, meu Deus, se naquela casinha, aquele negocinho de nada, eu apanhava pra caramba, imagina nessa aqui, vão me matar. Eu pensei, né, vão me matar. E aí eu lembro que o primeiro dia de aula foi horrível pra mim, porque eu não falava eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, eu só tava, tipo, parecia um animal. Eu me sentia, tipo, um bicho do mato, sabe? Nos lugares.
Todo mundo olhava assim pra mim estranho. Parece que as pessoas, quando você meio que é tímido, parece que as pessoas te olham de um jeito estranho, né? As crianças me olhavam assim, de um jeito assim, sabe? Que menino estranho. Aí teve um dia que a professora falou assim pra mim, foi bem logo no comecinho das aulas. Elas passou tipo uma atividade no livro pra fazer em casa. E eu não fiz a atividade, nem falei pra minha mãe que tinha atividade pra fazer. E minha mãe também, se eu falasse, minha mãe não tem estrutura, assim, sabe? Minha mãe, ela não teve estudos, minha mãe foi criada na roça naquele tempo. Então minha mãe sabia o básico, ler, escrever o básico, assim. Não ia ter a capacidade de me ensinar, tipo, me explicar alguma coisa daquele livro ali. E eu, tipo, nem... Aí eu fui pra escola. Chegou lá na escola, a professora foi na minha mesa. Eu lembro que tinha, tipo, umas crianças, assim, ao redor da minha mesa, assim. E eu sentada, assim, olhando assim. E ela assim, por que você não fez? Aí eu comecei a chorar. Ela, não precisa chorar. Eu comecei a chorar. E chorar mesmo. Tipo, de... E as crianças olhavam assim pra mim. E a partir daquilo eu fui me tornando cada vez mais estranha, né? Fui passando os anos, fui ficando... Quando chegou na 4ª série, eu conheci uma professora horrível. Uma professora que... Sério, que ser humano horrível, velho. Como eu tinha dificuldade pra me enturmar, pra aprender também, eu tinha dificuldade porque mesmo se eu não soubesse da atividade, eu não perguntava. Eu não ficava falando assim, eu não entendi. Eu não perguntava porque eu tive vergonha até de abrir a boca. E eu tinha a língua meio presa. Eu falava patlância, eu falava assim, sabe? Tudo parecia uma cebolinha falando. Eu botava o L no meio. E eu lembro que tinha uma professora chamada Márcia, que ela me colocou de reforço em matemática. Aí eu ficava depois da aula, ficava lá com ela na sala de aula, ou às vezes no intervalo. Em vez de eu ir pro intervalo, eu ficava lá trancada com ela dentro da sala de aula pra ela me ensinar, né? Porque na verdade ela não me ensinava. Ela só gritava comigo e me chamava de burra. Era isso que eu escutava. Se eu fizesse qualquer coisinha, ela pegava minha mão assim, sabe? E ela, sua burra, não sei o que não sei o que. E gritava no meu ouvido. E eu não contava pra minha mãe. Eu não tinha essa capacidade pra contar pra minha mãe. Eu só ficava cada vez mais reprimida. Ficava triste. E nisso eu comecei a fazer umas amizades com as menininhas riquinhas, né? Que comia traquinas. E eu não tinha dinheiro pra levar nada, pra comprar nada. E aí eu lembro que uma delas era meio gordinha assim, sabe? E ó. Aí ela pegou... tinha caído 25 centavos dela. Aí ela pegou e... Aí eu fui pegar os 25 centavos dela e falei assim... Hoje vou dar pra você comprar alguma coisa, né? Aí eu fiquei tão assim chateada, sabe? Que eu nem tive vontade de comprar nada. Eu acho que eu joguei lá dentro da bolsa e lá mesmo ficou e sumiu. E aí foi passando o tempo, minha mãe não tinha o dinheiro pra comprar o uniforme da escola. Minha mãe só tinha dinheiro pra comprar no máximo a camisa. E já essas meninas que andavam comigo tinha a calça, a blusa de frio, a blusa... Tinha o uniforme completo. E minha mãe não tinha condições. E eu não culpava ela, né? E nisso ficou cada vez pior lidar com essas coisas. E eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu nasci pobre? Por que? Eu queria ter nascido rica. Queria ter nascido, sabe? Eu ficava coisa de criança, sabe? Eu não entendia o porquê. Eu passava por tudo aquilo. Pra você ter noção, eu usava roupa dessas meninas que eu andava, elas me davam roupas que elas não usavam mais. As mães delas pegavam e me davam. E eu usava roupas dela, calçado, das minhas vizinhas. E eu usava até roupa de menino, porque minha mãe ia ganhando as roupas e, e eu ia usando. Acho que por isso que hoje em dia eu gosto também de roupa de homem. Porque eu comecei a gostar, tinha que usar, era aquilo que eu tinha, né? Mas eu fui passando por muita coisa e eu fui ficando cada vez mais chateada. E aí teve um menino que eu fiquei numa aula de reforço de português. Mano, eu só vi reforço, velho. Porque eu não... Né? E era meio que... A gente saía às 5 horas, a gente ficava até 6 horas, eu acho, na aula de reforço. E meio que escurecia na escola, só tinha uma salinha aberta. E a escola era enorme, e eu lembro que eu fui no banheiro, esse menino pegou um saco plástico e colocou na minha cabeça
pra tentar me asfixiar. Esse menino até levou uma facada. Quem assistir da minha vila vai saber quem é. Ele levou uma facada de uma menina porque ele fazia isso com outras pessoas também. E o tempo foi passando, né? Os anos foi passando, tudo. Aí eu fui meio que virando mocinha, já me apaixonando, tendo os meus crushes da vida. E eu queria, mano, me arrumar, sabe? Querer chamar a atenção, assim, dos menininhos, né? Dos namoradinhos, assim. Só que eu era muito tímida ainda. Só que uma vez eu fui pra Pernambuco, e nessa época eu tinha uns 12, 13 anos, eu acho. E eu olhei pra mim, mas não tipo na frente do espelho, sabe? Eu olhei pra mim assim por dentro e eu falei: eu não vou mais deixar ninguém pisar em mim. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E foi isso que aconteceu. Eu não deixei mais. E eu comecei, eu não sei de como foi assim a forma que eu não fiquei rica. Eu não fiquei boa de status nem nada. Era continuando a mesma coisa. Mas o que mudou foi minha personalidade. Eu comecei a me valorizar. Entendeu? Quando a gente fala assim, você tem que se valorizar, não é você querer se achar melhor que os outros. É você se amar, você se respeitar. Você saber o seu limite, o que você merece e o que você não merece. E eu olhei pra mim mesma e eu via que tudo aquilo que eu tinha passado eu não ia passar mais. E foi isso que aconteceu. Comecei a me soltar, comecei a ir pras festas, dançar. E eu sempre gostei de dançar, sabe? Mas eu só fazia aquilo no meu grupinho da família, com as minhas primas, tudo. Só fazia nada mais. Eu comecei a dançar e comecei a fazer amizade. E comecei a sair assim, sair entre aspas, porque não podia sair, minha mãe me deixava. No máximo eu ia numa festinha às 9 horas, 10 horas eu tava em casa, sabe? E eu comecei, velho, a me soltar, fazer as amizades e tal. E aí chegou uma época que eu voltei de novo aqui pra São Paulo e eu fui pra 8ª série. Chegando lá, tinha umas meninas meio popular, sabe, na escola. E elas eram da minha sala. E eu sempre falei com todo mundo, ainda mais depois dessa fase que eu tinha passado, eu nunca quis humilhar ninguém, porque eu passei por isso. Então, se uma coisa ruim que aconteceu comigo, por que eu ia fazer com os outros, né? Era assim que eu pensava. E aí eu comecei a falar com as outras pessoas, tipo meninos que eram desprezados, menininhas que ninguém dava nada. E aí teve uma delas do grupinho lá que falou assim pra mim: por que você falou que esse menino é nojento? Ai, aquele menino muito estranho, muito esquisito, não fala com ele não. Eu não falei nada pra ela, sabe? Mas eu olhei assim pra mim e falei assim: eu não vou falar com vocês. Com ele eu vou continuar falando. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a valorizar aquelas pessoas que ninguém dava nada. Tinha umas pessoas, dessas pessoas que eu chegava assim: oi, tudo bem? Ai, querendo brincar, sabe? Eu sempre fui muito brincalhona, mas eu não era brincalhona com as pessoas desconhecidas, eu era brincalhona com a minha família. E olhe lá só. E eu comecei a valorizar essas pessoas e eu lembro que eu comecei a criar rivalidade com as meninas que eram populares na escola. E eu comecei a ficar popular não com as pessoas bonitas, eu comecei a ficar popular com as pessoas mais simples, entendeu? Eu comecei a ganhar a amizade dessas pessoas. E eu falo uma coisa pra vocês: se vocês quiserem uma amizade verdadeira, não é eu vou ser amigo daquela pessoa porque aquela pessoa tem status, eu vou ser amigo daquela pessoa porque... Não seja assim. Porque as amizades mais verdadeiras são bem dessas pessoas, porque essas pessoas elas não têm nada para oferecer, mas o que elas têm de oferecer é melhor do que status, pode ter certeza. E nisso eu fui fazendo amizade e tal, e quando eu fui para Pernambuco foi a mesma coisa, e eu fui criando um vínculo com essas pessoas que eu fui ficando meio que popular, sabe? Tipo assim, sem querer eu fui ficando popular e eu fui ficando feliz, cada vez mais feliz com essas amizades que eu tinha criado. E eu comecei a ver nisso um foco, que o meu foco era ajudar as pessoas, entendeu? E uma vez uma menininha bem tímida, quando eu estudava à noite, ela falou assim pra mim: Paty, eu queria ser igual você. As pessoas falam coisa com você e você nem liga. Eu olhei assim pra ela e falei assim: eu ligo, só que a gente não pode demonstrar que liga. Por quê? Porque quando você tá numa luta com alguém, por exemplo, você tá lutando com alguém e você tá com o braço machucado. Se alguém bater no seu braço, você vai fazer assim: ai, a pessoa só vai querer bater lá, não é?
Você tem que demonstrar que a pessoa batendo no seu braço, mesmo que você esteja morrendo de dor, você tem que fingir que não tá nem aí, porque a pessoa vai tentar atacar outras coisas e você tem que demonstrar que não tá nem aí, porque esse é o segredo. É você. E olhe como eu vou falar. Não espere uma mudança cair do céu, um milagre cair aqui do céu, porque essas coisas não vão acontecer. A mudança ela tem que começar de você, tem que partir de você. Você tem que se valorizar, você tem que se amar e se respeitar. Entendeu? Eu não tive ninguém para me aconselhar, me ajudar. Por isso que hoje, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu conheço, eu tento fazer a minha parte. Entendeu? O que não fizeram por mim, eu tento fazer pelos outros. Porque eu vi, depois de tudo isso que aconteceu, que eu precisava passar por tudo isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque nada melhor do que você entender uma pessoa sendo que você já passou por aquilo, né? Porque alguém falar de uma coisa, de um assunto, é fácil, mas você ter passado por aquilo é muito melhor, porque você entende, você se coloca no lugar daquela pessoa. Quantas e quantas vezes eu já olhei para pessoas e eu já me vi em meninas tímidas que eu passo na rua. Eu só usava blusa de frio e touca. Podia estar o calor que fosse, eu tava de blusa de frio e touca. Eu queria só me esconder. Me esconder era o meu foco, esconder e pronto, sabe? E o que eu quero trazer nesse vídeo é o intuito mesmo de ajudar, sabe? Não importa se você está passando por um bullying, por um problema difícil na sua vida, coloque na sua cabeça que nenhum sofrimento é em vão. Talvez o sofrimento que você está passando hoje, lá na frente você vai olhar e vai falar assim, eu precisava passar por aquilo. Porque através disso, eu consegui isso. Através de nenhum sofrimento é em vão. Deus, Ele não faz as coisas à toa. E hoje eu olho para o meu passado e eu não me arrependo das coisas que eu passei. Eu tinha mesmo que passar por tudo isso porque olha quantas pessoas eu ajudei. Olha quantas pessoas olham pra mim e eu conto isso, as pessoas nem imaginam o que eu passei, entendeu? Eu precisei passar por tudo isso. Então, se peguem com Deus e não precisa ficar querendo dar uma de santa, porque santa ninguém é, entendeu? Não existe gente santa, mas se conecte com Deus, entendeu? Mesmo sem ninguém estar vendo, converse com Deus e fala assim, meu Deus, guie meus passos, me mostre um caminho que Ele vai te mostrar. Hoje em dia eu fico imaginando quantas e quantas meninas não sofrem, né? Se naquela época eu já sofri bastante sem ter esse negócio de internet, essas coisas, imagina hoje em dia, as meninas devem ir tudo pra escola toda na melhor maquiagem, na melhor roupa possível, sabe? E não se desvalorize. Todo mundo é bonito, só que cada pessoa tem uma beleza diferente, entendeu? Não adianta você querer ser igual a fulana, a ciclana, não. Você tem que valorizar a sua beleza. Você tem que se amar. Eu achava que... E tem pessoas que perguntam, né, pra mim, Tati, você sofria bullying por causa do sua aparência? Eu não sofria por causa disso. É incrível, mas eu não sofri bullying por causa disso. Eu sofri bullying, acho por maldade mesmo das pessoas, né? Sempre tem alguém que tenta descontar raiva em alguém que não sabe se defender. E hoje eu olho para essas pessoas, eu conheço essas pessoas que me humilharam, e eu olho para elas e eu vejo pessoas vazias, infelizes. E hoje eu tô aqui, cheia de luz e muito amor no meu coração. Tudo isso que eu passei me mostrou o que eu não quero ser. Essas pessoas que me fizeram mal são o tipo de gente que eu não quero ser. Entendeu? Quando alguém te fizer um mal pra você, fazer um mal com outras pessoas, descontar em outras pessoas, não. Faça o bem. Porque quem faz o mal pra alguém, pode ter certeza que depois volta. Porque essas pessoas que me fizeram mal, hoje eu vejo a situação delas e eu olho assim, eu falo, caramba, quem diria, né? Quem diria? Olha hoje elas como estão. Vida é assim, é o destino. A gente escolhe o nosso caminho. Entendeu? E eu falei demais, mas eu queria agradecer pela oportunidade de gravar esse vídeo e compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal, deixa o gostei aí pra me dar uma ajuda, porque eu vou fazer outros vídeos, se Deus quiser.
E é isso, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma e que esse vídeo vá exatamente para as pessoas certas. Um beijo e fique com Deus. Até a próxima.